Eu sou a professora Patrícia Rossafa, sou ergonomista há mais de 23 anos e estou como professora oficial da Escola Ocra Brasiliana. Fui titulada recentemente pela IPM International Ergonomics School na Itália e agora com a certificação estamos trazendo todos os cursos atualizados das metodologias Ocra para o Brasil. Se você está entrando agora na ergonomia ou se já possui experiência na ergonomia, você tem conhecimento que o que nós, ergonomistas, fazemos está diretamente ligado ao diagnóstico, controle ou eliminação dos fatores de risco presentes nas atividades e nas tarefas. Bem sabemos que estes riscos ergonômicos são as doenças do trabalho, são as patologias em si, conhecidas como doenças ocupacionais. Tanto as doenças do sistema ósseo-muscular, quanto aquelas que são ligadas aos fatores cognitivos no trabalho. Portanto, quando falamos de adoecimento como risco, nossa missão na ergonomia é a de diagnosticar essa exposição ao risco por meio do estudo de fatores que são chamados fatores de risco ergonômicos. Alguns exemplos de fatores ergonômicos são a movimentação manual de cargas, a postura que o indivíduo adota no seu trabalho, os movimentos repetitivos. E esses fatores, presentes ou não nas tarefas e nas atividades de trabalho, devem ser avaliados e analisados. A ergonomia é uma ciência nova e por anos nós trabalhamos essa ciência partindo do princípio que o simples fato de ter uma carga acima de determinados limites já era um risco. Ou se houvesse digitação no trabalho, pronto, já tinha repetitividade ali. Ou se a pessoa está sentada numa postura considerada errada, ou se ela adota uma posição dos braços com a mão elevada acima da cabeça, pronto, ali já é um fator de risco presente. Ali existe um perigo presente, mas não necessariamente um risco. Para haver o risco, precisa existir a exposição desse trabalhador. Não a exposição a um simples momento, mas a exposição avaliada a partir de um conjunto de variáveis, e variáveis essas que quantitativamente vão classificar e predizer se este fator de risco vai ou não adoecer esta população. Por anos, nós atuamos na subjetividade. E eu também já trabalhei assim, afinal, estou há 23 anos nessa estrada. Por muito tempo, os nossos modelos de diagnóstico foram subjetivos. E quando eles eram qualitativos, vamos pegar aí uma planilha Rula, eles avaliavam apenas os perigos. Não tem mais como aplicar esses modelos de ferramentas, como assim são conhecidas, né? Ferramentas ergonômicas, nos dias atuais. Hoje, nós avaliamos perigo exclusivamente na etapa de avaliação, mas nunca num momento de análise, já que na análise eu vou aprofundar este diagnóstico. É na avaliação que nós fazemos uma comparação entre o dado existente e uma referência de uma literatura ou de uma medida que já existe. Isso é avaliação, eu brinco que é um cara crachá. Análise já envolve uma série de outras questões ou de outras variáveis que precisam ser analisadas no seu conjunto para se determinar se aquele trabalhador de fato está exposto à doença ou não, e se aquele posto de trabalho significa realmente um fator de risco ergonômico. Então, gente, perigo ergonômico não significa, na maioria dos casos, exposição a risco. Podemos concluir se existe ou não o risco apenas quando esses fatores estão ligados a esse conjunto de exposição, envolvendo inclusive duração da jornada, períodos de recuperação e outras análises que devem ser feitas a partir de um ciclo de trabalho ou de uma jornada como um todo. Como qualquer ciência nova, nós tivemos muito tempo de adaptação dos próprios ergonomistas para entender se realmente a população está ou não adoecendo. Mas agora, com o advento da publicação da nova NR1 e NR17, que já não é mais tão nova assim, né, nós sabemos muito bem que o principal papel dos ergonomistas é o de fazer gestão dentro desses ambientes de trabalho.
E nós vemos que muita gestão ainda está acontecendo no limite do conforto apenas do trabalhador, o que é excelente, mas não muda o fator exposição e muitas vezes não muda o fator de risco em que esse trabalhador está sujeito. Muitas vezes, quando nós trabalhamos com metodologias que não nos trazem a segurança necessária para o aprofundamento, nós acabamos por deixar de lado o adoecimento de um trabalhador ou até de supervalorizar uma situação de trabalho e perder energia com planos de ação em algo que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Imagina quanto de dinheiro muitas vezes uma empresa coloca quando ela altera um processo de trabalho em razão de um fator ergonômico mal diagnosticado. Ou quantas doenças poderiam ter sido evitadas se o diagnóstico tivesse sido preciso. Buscando, então, este processo numa verdadeira engenharia reversa de entender a doença e todas as variáveis do ambiente de trabalho, assim como os fatores ergonômicos de exposição. Na Itália, um grupo de pesquisadores médicos, doutora Daniela Colombini e doutor Enrico Occhipinti, juntamente com o apoio de outros pesquisadores, passaram a estudar ao longo de muitos e muitos anos esse processo de trás para frente. Começaram a entender as doenças dos trabalhadores, as doenças verdadeiras, aquelas com diagnóstico confirmado, e corresponder estas doenças, os segmentos que estavam afetados, com a presença dos fatores de risco presentes nas suas tarefas e atividades. A partir desta região acometida e da presença dos fatores de risco, foi se atribuindo um sistema de pontuações para que pudesse avaliar se existia de fato uma correspondência entre doença e fator de risco ergonômico. Foram colocados para dentro desse estudo uma série de variáveis ligadas à exposição do trabalhador. E todo o estudo ele surge em um dos fatores ergonômicos que para o mundo inteiro era um grande ponto de interrogação, era uma grande dúvida, a repetitividade. Por anos nós trabalhamos com a repetitividade dizendo que ciclos inferiores a X tempo tinha repetitividade. Isso não quer dizer nada. Por anos, nós olhamos para a repetitividade dentro de uma visão Google. E o que é isso? Né? Simplesmente, o indivíduo digita, então tem repetitividade. Ele é de uma linha de produção, então tem repetitividade. E a Escola Ocra Mundial, a International Ergonomics School, por meio destes pesquisadores da Universidade de Milão, conseguiram quebrar toda esta subjetividade e trazer algo muito consistente, tão consistente que a partir de então foi criado uma ISO, uma norma ISO, um padrão standard a nível mundial, com a contribuição de mais de 20 países, olhando para o diagnóstico a partir desta metodologia, que é chamada checklist Ocra, e tentando visualizar se ali era possível identificar a repetitividade ou não. E sim, foi possível sim confirmar que preditivamente aquele sistema de pontuações dizia qual era a pontuação e o percentual de patológicos. Isso fez uma transformação imensa, até de entender que o fato de ter uma atividade repetitiva não significa exposição ao fator de risco repetitividade. E todos esses conceitos, que são extremamente profundos, envolvem o estudo da repetitividade não somente na contagem de quantos movimentos se faz por minuto, isso é uma das variáveis, mas de entender a contagem desses movimentos associado a outros fatores do membro superior que, de forma conjunta, são analisados para se extrair ao final o nível de resistência desses tecidos para manter o indivíduo dentro de uma faixa saudável ou não. Ou seja, para entender se a população está ou não está exposta. Vejam que esse sistema que a metodologia Ocra, por meio do checklist Ocra, trouxe, veio realmente revolucionar a nossa visão na ergonomia. Para mim foi assim, abriu a minha mente. Eu falei, até agora eu não sabia como eu poderia aplicar. E isso aqui no Brasil aconteceu em 2008. Então, não é tão novo assim, né? Nós estamos falando aí de mais de uma década de metodologia checklist Ocra colocada aqui no país. E ainda assim, mesmo havendo metodologias de padrão standard, nós ainda observamos algumas ergonomias sendo aplicadas no dia a dia comercial, né, desse mercado de ergonomia, uma visão de perigo ou nessa visão muito pronta de fotografias de momento, sem se chegar, né, ao nível de aprofundamento necessário. Um conjunto de conceitos muito profundos fazem parte de todos os métodos da Escola Ocra Brasiliana.
E nós temos que falar aqui não somente do checklist OCRA, que vai mensurar esta exposição às tarefas e atividades repetitivas e a exposição de membros superiores, mas também temos que falar da exposição à movimentação manual de cargas, que foi uma contribuição ímpar para o mundo como um todo, quando a Itália, a Escola OCRA Internacional, por meio da IPM, se vincula ao Instituto NIOSH dos Estados Unidos e, numa missão de colaboração, fizeram, então, um aprofundamento da equação NIOSH, que determinava, no modo clássico, né, qual era a exposição do trabalhador à movimentação manual de um peso, e conseguiram observar todas as variabilidades de processos de trabalho e colocar para dentro dessa fórmula algo muito mais completo para se chegar a um diagnóstico real, se aquele indivíduo está ou não está condicionado a adoecer da sua coluna lombar, desta região em específico, quando movimenta manualmente cargas. Agora nós estamos vivendo um aprofundamento do puxar e empurrar, que também é movimentação manual de carga, e que recentemente teve artigo publicado para justamente compreender o processo de coleta desta exposição de empurrar e puxar. Tanto a movimentação manual de cargas no levantar, transportar e abaixar, quanto no empurrar e puxar, também são normas ISO. E essas normas são da série ISO 11228 ou 11.228, sendo respectivamente a ISO 11228-1 e a ISO 11228-2. Então, nós vimos que as metodologias hoje de ergonomia, elas não estão disponíveis apenas dentro do método em si. Elas já estão disponíveis em padrões standard a nível mundial. Nós temos outro fator ergonômico que não podemos deixar de falar, que é a postura do trabalhador. Nós temos que variar a postura. Nosso corpo foi feito para o movimento e muitas vezes essa variabilidade postural não era mensurada da forma como deveria, porque ela era mensurada exclusivamente em uma fotografia engessada de um momento. Hoje nós temos que ver a exposição da população nesta postura. E quando vemos a exposição por meio do tempo em que o indivíduo fica e do ângulo que o indivíduo fica em cada segmento corporal do corpo inteiro, nós chegamos a uma metodologia que nos traz a resposta quantitativa para esse fator de risco ergonômico, que é o TACUS, né? Então, o TACUS é uma ferramenta mais nova aqui no Brasil, mas que vem trazendo uma resposta muito grande para nós ergonomistas que queremos de fato fazer ergonomia científica. Como nós tivemos a atualização da NR17, nós vimos que agora nós temos dois documentos dentro da norma de ergonomia, a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. Sabemos que a avaliação ergonômica preliminar, ela é um estágio inicial de mapeamento de perigo, mas muito antes da publicação da NR17, a IPM, a International Ergonomics School e a Escola OCRA Brasiliana já tinham uma metodologia chamada pré-mapa ou ErgoCheck, que faz justamente esta varredura, este olhar de 360 graus, desde os fatores psicossociais até os fatores de exposição que estão ligados ao PGR, desde a questão de iluminamento, as questões ambientais, assim como as questões de exposição a poeiras e outros agentes químicos, assim como ambientes confinados e tantos outros fatores que envolvem todas as variáveis de um ambiente de trabalho real, né, dentro do nosso país. Todos esses cursos estão disponíveis dentro da nossa Escola OCRA Brasiliana, que é a única entidade reconhecida e certificada para ministrar os cursos OCRA no Brasil. E o que são esses cursos, então, que eu já acabei de citar para vocês? São metodologias, são ferramentas referendadas como preferenciais ou até como únicas no diagnóstico do fator de risco ergonômico. São amplamente científicas e estão sendo atualizadas constantemente, e é por isso que os certificados de quem é aluno Escola OCRA vence a cada 4 anos, porque é necessário uma atualização. Atualização esta fundamental para que você faça o diagnóstico assertivo, preciso e uma gestão de risco em planos de ação que, de fato, vão transformar a realidade do trabalho. A missão da International Ergonomics School, e assim como da nossa Escola OCRA Brasiliana, é a de difundir o que há de mais avançado em ergonomia em todo o mundo. É o de trazer a ergonomia científica para o dia a dia
do chão de fábrica e dos escritórios, auxiliando os esforços dos órgãos de fiscalização, dos órgãos jurídicos, de empresas e de profissionais atuantes nos diversos países no campo geral da prevenção da saúde no trabalho, mas com uma especial referência à ergonomia, da postura, do movimento, e não somente em termos de diagnóstico, mas também em termos de prevenção e gestão dos riscos de sobrecarga biomecânica. Então, eu convido vocês a participarem da Escola Ocra Brasiliana no dia a dia. Nos acompanhe aqui no canal do YouTube, divulgue para os seus colegas, leve a ergonomia científica para o maior número possível de ergonomistas, porque isso faz com que você atinja o seu sucesso profissional. Você vai levar para o seu cliente, para a empresa que te contrata, para o local onde você está como ergonomista, uma confiança, uma segurança muito maior e vai poder contribuir, inclusive com a redução de custos relacionados ao adoecimento dessa população. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos agora aqui nessa novidade no canal do YouTube e eu estarei sempre à disposição de todos vocês em prol do alto nível da nossa ergonomia científica no nosso Brasil.